Agora, na Pan. Jornal da Manhã. Paraná. Pauta número 12. Quase 90% das mortes provocadas pela Covid-19 no mundo aconteceram em países com altos níveis de obesidade, revelou um relatório publicado pela Federação Mundial da Obesidade. Rafaela, é um dado novo na pandemia. Pois é, um dado novo e bastante impressionante, né? Porque, segundo o estudo, a taxa de mortalidade pela Covid foi 10 vezes maior nos lugares onde pelo menos metade da população adulta está com sobrepeso. Esse levantamento usou dados das universidades Johns Hopkins e também da Organização Mundial da Saúde. E aí os pesquisadores descobriram isso, quase 90% dos 2,5 milhões de mortes de Covid até fevereiro aconteceram em países que têm essa situação, mais da metade da população bem acima do peso. A médica endocrinologista Cíntia Cercato, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, conversou com o Jornal da Manhã Paraná e disse que ao longo da pandemia, vários estudos foram apontando essa relação entre a Covid e obesidade. Várias pesquisas já conseguiram associar o excesso de peso e a obesidade com um maior risco de desenvolver formas graves da Covid-19. Dados assim mostram, por exemplo, que pessoas com obesidade têm 113% mais chance de serem hospitalizadas por Covid do que pessoas com peso normal. Além disso, nós sabemos que elas também têm um maior risco de necessidade de UTI, de ventilação mecânica, e infelizmente os dados mostram que realmente a obesidade, ela sim é um fator de risco para maior mortalidade pela Covid. Bom, no Brasil, os dados do Ministério da Saúde mostram a obesidade como a terceira doença registrada entre as pessoas com menos de 60 anos que morreram aí com sintomas da Covid-19. A maioria das mortes está ligada aqui no país a pessoas que já tinham problemas no coração e diabetes, isso quando são aqueles pacientes que já tinham as doenças pré-existentes. Em 2019, quase 27% da população brasileira com mais de 20 anos de idade era considerada obesa. A médica Salma Parolin, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, explicou ao Jornal da Manhã Paraná por que a obesidade pode então ser um fator de risco quando a gente fala em Covid-19. O SARS-CoV, que é o vírus da Covid-19, utiliza como porta de entrada a enzima ECA2 e o obeso tem uma maior concentração dessa enzima. Portanto, existe uma maior facilidade de entrada do vírus e ele vai provocar, então, uma maior lesão tecidual nesses indivíduos. O obeso também tem uma maior atividade inflamatória e isso só vai se somar à atividade inflamatória provocada pelo vírus. O obeso também tem um maior risco de broncoconstrição e existe uma resposta à imunidade que está comprometida, ela é menor. Daí, Mark. É um estudo importante e é um alerta para você que tem obesidade também, que tem que se cuidar ainda de forma extra. E veja, Rafa, Ju, a gente costuma pensar que só é obeso aquelas pessoas muito gordas, né, que a gente vê lá naqueles Quilos Mortais. Já viram? Aquele programa que tem no Discovery, acho, no History, não lembro. Num desses canais. Que tem aquele médico mal educado lá. Como é que é o nome dele, Rafael? Você vê que eu sei. Assisto, mas eu não vou saber o nome do médico, mas é um programa impressionante mesmo. A situação de saúde das pessoas ali é um baita de um alerta. Acho que esse programa ele acaba assustando com as coisas que ele mostra ali a população em relação à questão de obesidade. É isso, mas assim, não são só aquelas pessoas que têm obesidade, que daí já é o grau gravíssimo, né? Às vezes você tem um sobrepeso, mas já é obesidade. E por isso que é importante calcular lá a massa corpórea, né? É uma conta fácil, você ali leva em consideração a altura e o peso e tem lá o número. E acima de 30 já é obesidade. Então é importante você cuidar disso, até para não ser vítima fatal da Covid-19. E o que reforça talvez aquela ideia dos isolamentos verticais, né? Que os grupos de risco tenham que se cuidar mais e aí sim ficar mesmo fechados para impedir que o vírus circule entre eles para não ter uma gravidade maior. Então é um estudo importante e é um novo alerta aí nesta pandemia.